colegas! Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre os Três Porquinhos, que foi, né, disparado o mais votado, então, né, no nosso trabalho, então, né, mais votado não, mais lembrado, né, então que marcou mais a infância de todo mundo. E assim, é interessante pensar, porque não foi à toa que no primeiro vídeo de proposta eu comentei dos Três Porquinhos, né? E quando a gente pensa em história infantil, os Três Porquinhos parece que vem logo na cabeça, porque é uma história que as crianças pequenininhas pedem muito, né? Então você conta e elas querem mais, e querem mais, e querem mais, né? Então, assim, tem várias características dessa história, assim, ela é muito rica, e eu acho que é por isso que ela pega tanto, né, em todos. E que nem vocês colocaram, tem uma história, né, uma questão moral também, assim, né, da porquinho que não quis, né, que não foi preguiçoso, digamos assim, né, construiu a melhor casa, levou mais tempo, deixou de fazer coisas prazerosas para poder investir nesse lar, construir algo forte de fundamento, né, não teve problema com o lobo, né, o lobo soprou e a casa não voou. Né? Então, assim, acho que tem essa questão da persistência, né? Da determinação, da importância de poder investir nas coisas, né? E aí não só nas coisas físicas, né? Não é só construir uma casa, mas também o quanto simboliza a casa, simboliza nós mesmos, né? Então, de poder se construir forte, né? E seguro e resistente ao sopro, né? Do lobo mau. Então, assim, acho que ela tem várias conotações bem importantes para a gente pensar, né? Mas eu pensei em falar com vocês primeiro, assim, vocês conhecem a história original dos Três Porquinhos? Né? Porque na história original a gente não vê mais em livro nenhum, assim, que eu tive acesso, ainda mais esses, né, que vão para as escolas, assim, não contam a história como era. E claro, né, a história vai se modificando e se organizando de formas diferentes. Mas sinto que muito numa questão assim de poupar, inclusive, as crianças, né? De coisas que na verdade não seria necessário ser poupado, tá? Mas vamos ver. Na história original, então, né, os três porquinhos estão em idade de sair de casa. Então eles já são crescidos, eles não são filhotinhos, né? Não são bebês porquinhos, então. Então eles vão sair de casa. Estão determinados a construírem os seus lares, longe da família de origem, né? E aí eles seguem. E todos recebem algum tipo de ajuda, né? Nesse meio tempo, assim. E aí cada um constrói do seu jeito, né? Então começa pelo primeiro porquinho que constrói a casa de palha, né? E o lobo vai lá, né? E sopra e a casa voa. E aí, na história original, o lobo come o porquinho, né? Então, primeiro o porquinho é devorado. Aí, então, a segunda casa de madeira, vocês já conhecem, acontece, sopra, sopra, derruba também. E aí, esse porquinho também é devorado, né? E aí, na última casa, então, que é o de tijolinhos, né? Então, o lobo vai lá, né? Sopra, sopra e não consegue. E aí ele tem a ideia de ir pelo chaminé, né? E aí tem ainda um jogo de enganação, na verdade, porque o lobo tenta atrair o porquinho para fora de casa e não consegue. E aí então ele vai para a chaminé. E quando ele vai para a chaminé, o porquinho já tinha entendido a intenção do lobo. Então ele já estava ligado e esperto. E aí ele colocou o caldeirão então, né, com água fervendo, e o lobo cai. E na história original, o porquinho faz a sopa com o lobo e toma sopa de lobo, né? Então quem era para ser devorado, né, acaba sendo o devorador. Então, né, é um jogo aí, né, que se faz nessa história original que hoje já se perdeu nessa questão da sopa do lobo, né? A gente não encontra em livro nenhum, assim. Mas é interessante a gente pensar, né? Porque entra o jogo, como eu falei no outro vídeo sobre os vilões, né? De toda essa questão da primeiríssima infância, né? Do ser devorado, né? Devorar ou ser devorado. Então, esse jogo, né, que existe. E aí o lobinho, o porquinho, então, que não foi devorado, devorou.
E o lobo que queria devorar acabou sendo devorado, né? Então tem um jogo bem interessante e sendo, né, representações. Os porquinhos, né, não são criancinhas que estão sendo comidas, que também, né, dá uma conotação diferente na percepção da criança, né, se identifica, mas não é igual, né, se identifica com algumas questões, mas não é igualzinho, e é um lobo, né, então, assim, tem toda uma questão fictícia, né, da história, assim, que também favorece, né, os personagens e a forma que é colocado. Então, assim, tem esse jogo do devorar ou ser devorado, né? O tempo todo, é o tema central da história, né? E aí a gente tá falando de crianças que, como eu coloquei no outro vídeo, estão nessa fase de separação da mãe, né? Da mãe, ou, né, como eu sempre digo, eu falo mãe, mas no sentido da pessoa que cuida, né? Da pessoa que cumpre com essa função maternal. E aí, então, estão nesse processo, né? Era antes um só, e agora estão começando a se separar, né? Nesse processo de separação. E qual que é o medo da criança? Né? Como eu falei, tem esse medo de voltar para dentro dessa mãe, de ser devorado, então, né? E fazer parte, né, da mãe de novo, ser um só, mas também o medo de sair para esse mundo que ele não conhece, que ele não sabe, ele nunca se virou sozinho, né? Então esse início de separação também mexe muito com a criança, né? Desperta muitos medos e muitas inseguranças, né? Porque é um serzinho que tá ali indefeso ainda, né? E tentando buscar formas de lidar com tudo isso. Então, nesse movimento, seus porquinhos entram perfeitamente, né? Porque aí então parece inclusive uma sequência, né? Que se pode pensar até que ponto não é o mesmo porquinho, né? Que na primeira investida não era capaz ainda, né? De dar conta sozinho, de se preparar e de se cuidar e se proteger. Aí o segundo se protegeu um pouquinho mais, né? E aí parece uma evolução mesmo. E o terceiro, então, num terceiro momento, se sentiu apto, sim. Construiu uma casa resistente, né? Se protegeu do lobo e, além de tudo, devorou o lobo ainda, né? Então, assim, tem esse aspecto também que parece um crescente de capacidades, né? De coisas que a criança vai conquistando também, se sentindo mais forte, né? Mais resistente, né? E mais capaz de ser um serzinho só, de ser um sujeito completo e desgrudado dessa mãe, né? Então, assim, é muito lindo, assim, pensar a história dos Três Porquinhos, porque ela trabalha, assim, de uma forma muito interessante com todos os medos que a criança está vivendo nessa fase, né? Nessa fase de separação, né? De se reconhecer. Então, assim, ela traz aspectos muito interessantes e muito importantes. E aí entra aquela questão da repetição, né? Que essa é uma história que as crianças pedem muito para repetir, né? Então, tu conta uma vez, de novo, conta de novo, né? E toda essa questão do encenar também, né? Porque é uma história que traz coisas bem lúdicas, né? E bem interessantes para a criança também, né? De poder ver da questão do prazer, do medo, né? Dessa ânsia, né, desse esperar e da expectativa de ver o que vai acontecer. Então ele tem esse jogo que é muito legal, né? Porque o lobo não vai e arromba a porta, né? Derruba de cara e entra na casinha, né? Ele vai lá e vai dando as tentativas dele. Ele bate na porta, não dá certo, né? E tem até uma musicalidade também na história que é bem interessante e que fica muito atrativa, né? Então o lobo vai lá, né? Deixa eu entrar. E aí, porque não deixa. E aí vai então assoprar, e daí faz todo. Então, assim, esse assoprar, esperar para ver a casinha cair, né? Então, são coisas assim que cria a expectativa, né? A criança vivencia o temor, né? Mas ela sabe que lá no final vai ter uma casinha que vai resistir, né? Então, ela vai revivendo isso, assim, né? E organizando, né? Revive na historinha e organiza internamente os medos que ela tá passando. Então, termina a primeira casinha, tem a outra ainda, e daí vai toda essa sequência, né, de como que vai indo. Então, essa expectativa, essa, né, expectativa mesmo, né, de ver o que vai acontecer, mesmo sabendo o que vai acontecer,
é o que prende a criança nessa trama também, né? E traz essas questões assim que são muito legais. Então, Os Três Porquinhos é uma história linda e rica, né? Que tem então diversos fatores assim que ajudam muito as crianças, né? Nessa fase inicial da vida, né? Nesse início no mundo. E, e assim é muito interessante ver, né, o quanto elas se emocionam, né, com essa história, o quanto elas ficam apegadas a essa história, tanto que se brinca a respeito disso, né, eles adoram brincar de porquinhos né, e que alguém finge que é o lobo mau, né, então assim, elas recriam essa emoção que a história traz, né, da expectativa, do medo e do confronto com medo e resolução, né? Então elas gostam de ficar reproduzindo isso também, né? Que é muito lindo. E ajuda elas a trabalhar então com todos esses medos iniciais da separação, que entra também toda a questão do desmame, né? Que é muito difícil para as crianças, né? É um período, né, de muita insegurança e muita incerteza, e que de certa forma, né, pelo, pela amamentação, eles também devoram um pouquinho da mãe, né? E de repente eles deixam de fazer isso. Então, assim, a história joga com todas as inseguranças dessa fase inicial da vida, né? E que trabalha assim de uma forma muito lúdica e muito tranquila, conflitos muito sérios e difíceis para as crianças nessa fase. Então, assim, Os Três Porquinhos precisa sim estar, né, no repertório de histórias dos berçários, né? E Maternal 1, né? E assim, não é uma coisa que se define assim, ah, não, essa história vai ser interessante de tal a tal idade. Porque se tu pegar crianças mais velhas que já não estão nessa primeiríssima infância, então já tem mais de 3, né? Elas ainda têm muito interesse nessa história. Então, porque são questões que dão continuidade, né? Nenhuma fase é fechadinha, assim, né? As fases vão se interpondo, como a gente já viu, né? Das questões de desenvolvimento. Então elas vão se acabam então uma ultrapassando um pouquinho a outra e elas vão se misturando, né? Então assim, eu acho que é válido contar essa história até quando a criança se interessa nela, né? Porque se a criança se interessa, tem curiosidade e quer ouvir ela, é porque tem sim alguma necessidade dela interna de compreensão que que tá ali e que tá precisando de um mecanismo então para poder dar uma cara, dar um sentido, né? Então assim, acho que é válido então contar para as crianças sempre que elas tiverem interesse nessa história. E a gente também gosta de contar, né? A gente também revive coisas muito nossas, né? Ao contar essas histórias para as crianças, né? Então, não é prazeroso só para elas, mas para nós também de poder ver todo esse jogo que acontece numa historinha, né? Então é muito gostoso, né? É um momento assim muito divertido e importante para todos, né? Então assim, não deixem de fora Os Três Porquinhos, que ele é fantástico mesmo, certo? Super beijo, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.